Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o professor Neco e estou aqui hoje para resolver com vocês mais uma questão da prova de Física do Enem. A gente teve aí um tempo parado, tá? Peço desculpas a vocês, eu me mudei, fiquei um tempo sem luz. Depois até me organizar de novo demorou um pouquinho, tá? Mas vamos retomar os vídeos todas as semanas normal como a gente fazia antes, tá? A questão, seguindo a ordem da prova amarela, é a de número 129, tá? Se tu perdeu as resoluções anteriores, dá uma olhadinha aqui no canal que tem tudo organizadinho em playlist, certo? Diz assim, a variação da incidência de radiação solar sobre a superfície da Terra resulta em uma variação de temperatura ao longo de um dia, denominada amplitude térmica. Edificações e pavimentações realizadas nas áreas urbanas contribuem para alterar as amplitudes térmicas dessas regiões, em comparação com regiões que mantêm suas características naturais, com presença de vegetação e água, já que o calor específico do concreto é inferior ao da água. Assim, parte da avaliação do impacto ambiental que a presença de concreto proporciona às áreas urbanas consiste em considerar a substituição da área concretada por um mesmo volume de água e comparar as variações de temperatura devido à absorção da radiação solar nas duas situações. Ó, isso é importante. Então, para avaliar aqui o impacto ambiental, tá, a gente faz a substituição da área concretada por um mesmo volume de água e aí compara as variações de temperatura, certo? Devido à absorção solar nas duas situações, a concretada e a alagada. Desprezando os efeitos de evaporação e considerando que toda a radiação é absorvida, essa avaliação pode ser realizada com os seguintes dados. Ele dá aqui a densidade da água e do concreto e o calor específico da água e do concreto. A razão entre as variações de temperatura nas áreas concretada e alagada é mais próxima de... Então ele quer a razão entre as variações de temperatura da área concretada e alagada. Vamos fazer assim, essa é a pergunta. Bom, vamos raciocinar aqui o que a gente sabe. A gente sabe que o calor, quando tem variação de temperatura, né, o calor sensível, a gente costuma usar essa equaçãozinha aqui do que macete, né? Calor é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Só que ele não fala em massa, ele fala em volume, o mesmo volume de água que ele pega o volume de concreto, né, e substitui pelo mesmo volume de água para comparar as variações. Aí a gente tem que lembrar que densidade é igual a massa sobre volume. Então ali a gente vai substituir a massa por densidade vezes volume. Então nossa fórmula fica calor é igual a densidade vezes volume vezes calor específico vezes variação de temperatura. Então a gente vai isolar a variação de temperatura, que é o que ele está nos pedindo, vai ficar igual ao calor divididos pela densidade vezes o volume vezes o calor específico. É isso aqui que a gente vai jogar agora aqui embaixo. Vamos descer aqui um pouquinho a nossa tela. Vai ficar assim, ó. Então o ΔTc eu vou substituir por calor do concreto divididos pela densidade do concreto vezes o volume de concreto vezes o calor específico do concreto sobre, agora o ΔTA, que vai ser o calor da água sobre a densidade da água vezes o volume da água vezes o calor específico da água. Uma razão de duas frações, a gente conserva o de cima. Tá? Calor do concreto, densidade do concreto, volume do concreto, calor específico do concreto e multiplica pelo de baixo invertido. Então fica a densidade da água, volume da água, calor específico da água, vamos descer aqui um pouquinho, sobre o calor da água. Beleza, agora vamos para as informações do texto. Ele me diz que é a mesma quantidade de calor, né? A radiação solar é a mesma para o concreto e para... Vamos mudar a cor aqui. Para o concreto e para a água, então a gente corta aqui. É o mesmo volume de concreto e de água. Tá? Então aqui a nossa continha vai ficar assim.
densidade da água vezes o calor específico da água divididos pela densidade do concreto vezes o calor específico do concreto. Justamente os dados que foram dados para a gente aqui no exercício. Então agora eu vou vir aqui para baixo. Vai ficar assim, ó. Lembrando que estamos calculando delta TC por delta TA. Então a densidade da água é 1000, tá tudo aí, ó, quilograma por metro cúbico, aqui está no SI, e o calor específico está na unidade usual, tá? Joule por grama grau Celsius, tá? A gente não pode deixar assim, a gente vai ter que passar para o SI, senão nós vamos ter problemas, tá? 1 grama por 1 joule por grama grau Celsius foi o que ele deu, né? A gente tem que ajeitar a massa, na verdade, que aqui está em gramas, né? E aqui está em quilogramas. O resto tá direitinho, porque aqui em cima está em joule, não está em caloria, né? Então a gente vai fazer assim, ó. Eu vou multiplicar por 10 na menos 3, porque eu preciso dividir por 1000 aqui para passar para quilogramas. Então vai ficar assim, ó, 1000 vezes, tá? Lembrando que eu estou dizendo aqui que eu tenho 1 joule para cada 1 grama vezes 1 grau Celsius, ou seja, cada grama está recebendo 1 joule de energia variando a temperatura em 1 grau Celsius. Aí tu tem que lembrar que 1 quilograma, na verdade, são 1000 gramas, então tu tem que dividir por 1000 para passar para quilogramas a nossa unidade. 1 por 1000 quilogramas é a mesma coisa que 1 grama. Então isso aqui vai ficar 1000 joule por quilograma grau Celsius. Tem que ter sempre muito cuidado com as unidades, tá? No Enem, se aqui tem quilograma e aqui está em grama, tá errado, tem que arrumar. Então, na verdade, passar grama por joule por grama grau Celsius, tu multiplica por 1000 para ficar em joule por quilograma grau Celsius. Grau Celsius pode deixar, não tem problema nenhum, né? A variação de temperatura pode ser em grau Celsius. Então, ali vai ficar 4.200 divididos por 2.500 vezes 800, tá? Aí a gente pode cortar 1, 2, 3, 1, 2, 3, mais um aqui, pum, pum, beleza. Em cima vai ficar 420, e embaixo vai ficar 25 vezes 8, deixa eu fazer aqui rapidinho. 25 vezes 8 vai dar 200. 420 divididos por 200 vai dar 2,1. Opa, aí ficou feio. 2,1. Resposta certa, letra B de Brasil. Tá, então uma questão de calorimetria, né? Se tu tem dificuldade aí, tá precisando de uma ajuda, acessa o site professorneco.com.br, que tá aqui embaixo, marca aí uma aula particular, um reforço para tu dar uma estudadinha melhor aí na física, eu poder te ajudar aí nas tuas dificuldades. Mas tinha que ter o conhecimento também de densidade, tinha que ter conhecimento de mudança de unidade, não é um exercício muito simples não, tá? Esse aqui era considerado mais chatinho. Mas também nada que fosse assim impossível de fazer, como às vezes tem umas questões aqui no Enem. Ok, gente? Então, espero ter ajudado. Nos vemos aí no nosso próximo vídeo. Um grande abraço.